exploração ao espaço, vida em outros planetas, naves espaciais, alta tecnologia, pode ter certeza que a maioria desses feitos que o homem hoje ele conseguiu foi graças ao Star Wars. Nos vídeos anteriores nós abordamos assuntos muito teóricos sobre a formação do Star Wars. Falamos sobre George Lucas, comentamos um pouquinho sobre a cronologia dos filmes e até mesmo da seleção dos atores. E claro, nós não podemos esquecer do roteiro emocionante. E agora chegou a hora mais emocionante de todos os tempos. Nós vamos falar sobre os filmes. Chega, galera, seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série de Star Wars. Antes de começar, bem rapidinho, 10 segundinhos, sério, muito rápido, não custa nada. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação. Essas 3 coisinhas, elas me ajudam bastante e me motivam a trazer conteúdo pra vocês semanalmente. Então dá essa força aí, pai, nunca pedi nada. É mentira! Se você quer saber mais sobre Star Wars, continua assistindo esse vídeo e que a força esteja com você. Bora pro vídeo! O primeiro filme de Star Wars, a priori, ele não era conhecido como Episódio 4, Uma Nova Esperança, e sim como Star Wars, Uma Nova Esperança. Tem um motivo, mas a gente vai falar isso no quinto episódio da nossa série. Então, continua assistindo que você vai entender isso, tá bom? O filme começa com a nave espacial de Darth Vader atacando a nave espacial dos rebeldes. E os ataques do Império contra os rebeldes aconteceu justamente porque os rebeldes conseguiram interceptar uma mensagem e descobrir o ponto fraco da Estrela da Morte. A Estrela da Morte é uma nave espacial ou uma arma que é capaz de destruir planetas e dizimar populações. Era basicamente um trunfo do Império para poder subjugar qualquer nação. Ao interceptar a nave, Darth Vader captura a Princesa Leia. A member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away! Mas antes de ser capturada, a Princesa Leia, muito inteligente e perspicaz, ela conseguiu guardar todos os segredos dentro do seu robô R2-D2. Um robozinho muito simpático, muito legal e muito querido nesse universo. Claro, e o seu fiel amigo C-3PO. R2-D2 e C-3PO, eles fugiram numa nave espacial e foram parar em Tatooine. É um planeta que vivia pessoas normais, mas uma específica conhecida como Luke Skywalker. E por ironia do destino, eles se encontraram. Luke! Take these two over to the garage, will you? I want them cleaned up before dinner. But I was going into Toshi Station to pick up some power converters. You can waste time with your friends when your chores are done. Now, come on, get to it. All right, come on. Excuse me, sir, but that R2 unit is in prime condition. A real bargain. Uncle Owen, Yeah? what about that one? What about that blue one? We'll take that one. I'm quite sure you'll be very pleased with that one, sir. He really is in first-class condition. I've worked with him before. Here he comes. A mensagem que Luke Skywalker descobriu no R2-D2 era de que a Princesa Leia estava clamando ajuda a Obi-Wan Kenobi. Com o desenrolar da história, R2-D2, C-3PO e Luke Skywalker conhecem Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, quando estava reunido com os 3 personagens, ele conversou bastante sobre a teoria da força e explicou a Luke Skywalker sobre o seu pai. Uma coisa muito interessante é que ele fala que Darth Vader matou o pai de Luke Skywalker. E de certa forma isso é uma verdade, mas é uma mentira. Eu não entendi o que ele falou. Um jovem Jedi chamado Darth Vader, que foi meu discípulo até se virar para o mal, ajudou o Império a perseguir e destruir os Cavaleiros Jedi. Ele traiu e matou seu pai. Vader foi atraído pelo lado sombrio da Força. Da Força? A Força é que dá poder ao Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ele nos envolve e penetra. É o que mantém a galáxia unida.
Os soldados do exército a priori estavam procurando o R2-D2 e C-3PO. E aí eles tiveram uma brilhante ideia de contratar um famoso piloto de nave espacial, um cara conhecido como Han Solo. Ele era piloto da nave espacial Millennium Falcon, a nave mais famosa de todos os tempos. E claro, não podemos esquecer do seu fiel amigo e copiloto, Chewbacca. Essa dupla era muito legal, muito divertida, muito engraçada. Eles precisavam encontrar a princesa Leia e precisavam também entregar essa mensagem, decifrar essa mensagem e descobrir o ponto fraco da Estrela da Morte. Então eles decidem partir a Alderaan, que é a cidade natal da princesa Leia. Ao se aproximar do planeta da princesa Leia, eles dão de cara com a Estrela da Morte. A Estrela da Morte tinha acabado de destruir aquele planeta e eles foram puxados para dentro da Estrela da Morte. E aí foi quando o bicho pegou e o pau comeu e foi tiro, porrada e bomba para todo lado. Get behind me! Get behind me! Watch your left. They went down the cell bay. Can't get out that way. Looks like you managed to cut off our only escape route. Maybe you'd like it back in your cell, Your Highness. Eles conseguem resgatar a princesa Leia e tem que fugir rapidamente para poder destruir a Estrela da Morte. Obi-Wan Kenobi consegue até mesmo lutar contra Darth Vader para ganhar tempo. E ele percebe que para ganhar mais tempo ainda ele precisaria se sacrificar. E quando você vê a morte dele, você fica... What? Sim, Darth Vader vai lá, corta ele no meio e ele... desaparece, some. Isso acontece quando o Jedi ele morre, ele se une à força, a força se torna um só com aquele espírito. Enfim, eles conseguem fugir e aí eles conseguem decifrar a mensagem, descobre o ponto fraco. Luke Skywalker entra numa nave espacial e usa a força para destruir a Estrela da Morte. Foi emocionante. E assim termina o primeiro episódio, na verdade o quarto episódio, o primeiro filme de Star Wars. Oh, yeah. Lembra que nós falamos no primeiro vídeo da nossa série que George Lucas tinha uma história tão grande, mas tão grande que tinha que dividir o roteiro? É claro. O segundo filme da franquia, Star Wars, O Império Contra-Ataca, esse filme especificamente ele é considerado o melhor de todos os filmes de Star Wars. Mas por um motivo, a história é emocionante. As descobertas que acontecem nesse episódio... Você vai ver agora, beleza? O filme começa com os rebeldes escondidos em um planeta de gelo. E o Império tava louco da vida com eles, porque eles haviam destruído a arma suprema deles. Então eles descobriram aonde os rebeldes estavam e desceram um cacete neles. Han Solo, a princesa Leia e os dois robôs, o R2-D2 e o C-3PO, eles fogem sem rumo pelo espaço. Já Luke Skywalker, ele pega uma nave espacial e vai encontrar com o Mestre Yoda. Mestre Yoda estava escondido em um planeta. E o objetivo de Luke Skywalker naquele momento era aprender a usar a força. E ele foi ser treinado pelo Jedi milenar. O Mestre Yoda era considerado o Jedi mais antigo de todos os tempos. E até mesmo um dos mais poderosos. E esse treinamento que ele teve com o Mestre Yoda é muito cômico, porque o Mestre Yoda, suas frases de sabedoria são muito engraçadas e muito divertidas. Deixa isso aí. Oh, é o meu jantar. Como grande você ficar pode comendo essa comida? Escuta, amigo, eu não pretendia pousar naquela poça e queríamos tirar nossa nave, mas não podemos. Então por que você não... pode a nave tirar. Oh, sai daí! Não! Você podia ter quebrado isso. E uma curiosidade sobre o Mestre Yoda é que o design dele foi baseado em Albert Einstein. Sim, o cara que projetou o Mestre Yoda, ele usou as feições de Albert Einstein. George showed me a few original sketches and I thought, well, that's interesting, but I want something in more depth, you see. And so I looked in the mirror and I thought, well, something perhaps a little bit amusing about my face. So I modeled something of myself. Now I've got to make him look intelligent. I got this photograph of Einstein and put the Einstein wrinkles in all around. I did a lot of thinking about it because he's got to be full of subtle action and movements, especially in the face and the body. And I put it all in, what was necessary, and then finally it all worked.
O Darth Vader, nessa ocasião, ele transmite uma obsessão imensa para capturar Luke Skywalker. O Imperador, ele suspeita disso, mas ele deixa a coisa solta, deixa a coisa rolar. Era importante para eles recrutarem Luke Skywalker, levar o Luke Skywalker para o lado negro da Força. Lembra que eu falei para vocês de que Han Solo, a Princesa Leia e os robôs estavam à deriva no espaço? Na verdade, não à deriva, eles só estavam fugindo de qualquer jeito, indo para qualquer lugar. Han Solo teve a brilhante ideia de visitar um amigo, uma pessoa conhecida como Lando. E o Lando, com medo do Império, decidiu dedurar Han Solo e a turminha dele para Darth Vader. E aí aconteceu uma surpresinha. But it looms like a shadow over everything we built here. But things have developed that'll ensure security. I've just made a deal that'll keep the Empire out of here forever. Enquanto Luke Skywalker estava treinando com o Mestre Yoda, ele se torna mais sensível à força e consegue sentir que os seus amigos estavam em apuros. Então ele sai de lá e parte para salvar e tentar ajudar os seus amigos de alguma forma. Chegando lá, foi muito épico. Han Solo foi congelado com carbonita. Depois de ser congelado, Han Solo é enviado para Jabba, que é uma lesma gigante gangster. Han Solo tinha uma dívida grande com Jabba, então ele decidiu pegar ele como preço. Uma coisa interessante é que Han Solo ele foi congelado porque Harrison Ford não havia renovado o contrato com Star Wars. Então ninguém sabia se ele participaria do possível terceiro filme da trilogia. Mark Hamill e Carrie Fisher eles já tinham acertado desde o início seus salários fixos e tudo. Mas Harrison Ford ele era meio mercenário, meio Han Solo, incorporou literalmente o personagem. Ele decidiu fazer um preço para cada filme. Então, como o filme estourou no primeiro ano, ele ganhou muito dinheiro. No segundo ano estourou mais ainda, ele ganhou mais dinheiro ainda. Então, o cara foi esperto, vai. O miserável é um gênio! Quando Luke Skywalker chega lá naquela nave e toca o terror, brigando com todo mundo e até mesmo com Darth Vader, mano, o bagulho fica louco demais. Sério, na real, quando os dois ficam de frente um pro outro e acionam o sabre, o negócio foi muito doido. Mais doido ainda foi a revelação, gente. There is no escape. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. No. It's not true. That's impossible! Quando você vê Darth Vader falando pra Luke Skywalker, eu sou seu pai, mano, você fica, cara, como isso? O protagonista é filho do vilão. É impossível. Sério, foi uma das cenas mais épicas dos cinemas. Tem um vídeo que eu fiz aqui que tá no card aqui em cima. Vai lá e assiste pra você ver. Enfim, depois dessa revelação, todo mundo tá ferrado. O pau tá comendo solto, a rebelião tá apanhando que nem o louco, tomando uma surra de gato morto até o gato miar. Enfim, tá todo mundo lascado. E o filme acaba assim. Sério, acaba assim, todo mundo ferrado, sem esperança nenhuma e acaba assim. Acabou. Ah, claro, a gente não pode deixar de falar que nesse filme também surgiu a trilha sonora do Império, que é aquela música lá. Tem demência? John Williams é um gênio, cara. Se não fosse por John Williams, esse filme talvez não teria sido Star Wars mesmo. A trilha sonora de todos os filmes são sensacionais.
John Williams, muito obrigado, cara. Então esse é o resumão do primeiro e do segundo episódio, na verdade do quarto e do quinto episódio de Star Wars. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação. Lembrando que todos os vídeos dessa série de Star Wars vão sair nos sábados, então fique esperto e fica ligado. O vídeo vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Fui!